Muito feliz de estar aqui. Eu venho aí já há alguns meses, né, com uma garganta irritada, mas o Senhor me deu vitória, graças a Deus. Estamos aqui juntos para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! A nossa lição de hoje é a lição 30, tem como tema Perseverando na fé em Cristo. Textual, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até o dia esclareça a estrela da alva, apareça em vosso coração. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para ferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Vamos ler o texto, irmãos, juntos? Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 10 a 17. Eu queria fazer uma leitura alternada com os irmãos, porque aí já vai ficando na nossa mente o que a gente vai conversar hoje. Amém? Eu leio 10, os irmãos o 11 e assim sucessivamente. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, em que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém, irmãos. Irmãos, o tema é perseverando na fé em Cristo. Se esse tema nos alerta, é porque nós podemos fraquejar na nossa fé em Cristo, né? É um alerta para aqueles que estão de pé em Cristo Jesus. Perseverar significa persistir, ser constante, ser contínuo em sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, é você permanecer estabelecido, fixo. É você estar fixo em Cristo Jesus e não com uma montanha russa, né? Isso é permanecer em Cristo Jesus. Quando colocamos a nossa fé em ação, nós temos a certeza de que algo da parte do Senhor vai acontecer, porque nós entendemos que a nossa fé não consiste em nossos sentidos. A minha fé não consiste no que eu vejo, a minha fé consiste na palavra do Senhor. E quando eu entendo isso, eu entendo que Hebreus diz 11, onde a fé é a prova do que não vejo. Então eu entendo que a fé é quando eu saio completamente da minha lógica humana e entro no sobrenatural de Deus. Irmãos, viver com Deus e viver com fé é assim. Você não pode viver com Deus duvidando daquilo que você está pedindo ou achando que pela lógica humana é impossível acontecer. Com Deus você sempre acredita que Ele está te ouvindo e que talvez Ele não te dê a resposta exata como você quer, mas você vai acreditar que Ele sempre vai te dar a resposta melhor e mais além daquilo que você tem pedido ao Senhor. Não precisamos tocar em Jesus para acreditar que Ele existe. Não precisamos ver Jesus para acreditar que Ele está conosco. Nós permanecemos nele, estabelecido pela nossa fé. Não pelo que eu vejo, mas pela nossa fé. O crente ele mantém a sua fé independente das dificuldades que passamos. Eu não posso fraquejar na fé porque Deus não respondeu a minha oração. Eu não posso fraquejar na fé porque
A nossa fé, ela independe daquilo que nós passamos na vida. Porque Cristo, Ele é transparente em relação ao Evangelho. E Ele falou que a gente passaria por problemas nessa vida, né? Então o crente, ele ora, ele vai à igreja e ele lê a palavra quando ele não tem vontade. Ele ora quando ele está cansado, ele lê a Bíblia quando está cansado, e nada daquilo atrapalha essa vida devocional que ele tem com o Senhor. Isso é permanecer estabelecido em Cristo. O exemplo que nós temos disso é Daniel. Daniel tinha ótimo costume, orava 3 vezes por dia. E ele sofre uma ameaça de que se ele continuar orando 3 vezes por dia, ele vai ser jogado na cova dos leões. E Daniel não se atemoriza por isso. Mesmo sob ameaças, Daniel continua fazendo aquilo que ele costumava fazer. Então as lutas e as ameaças não tiram você do seu devocional com Deus, não tiram você das orações, não tira você da leitura da palavra. Na realidade é onde a gente mais tem que ficar a nossa fé no Senhor. E nós temos que ter fé contra os embates da vida, contra os ventos quando assopram no nosso barco. E nós temos que ter fé contra as heresias. O crente não pode ter dúvida da deidade de Cristo, do Espírito Santo, da Trindade, da sua vida com Cristo. Eu não posso servir a Jesus e aí vem um amigo e começa a falar comigo que Jesus não é Deus e começa a tentar me mostrar na Bíblia que não é Deus, e aquilo me deixa em dúvida. Eu tenho que saber exatamente, eu tenho que ter convicção da minha fé em Cristo, convicção do que eu acredito, porque essas verdades, elas estão em toda a Bíblia. De Gênesis e Apocalipse você vê as verdades pelo qual nós cremos, as verdades pelo qual nós pregamos. Como identificar uma seita ou uma heresia? Provérbios 12:17 diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Então eu aprendo que a verdade aqui só em Cristo. E quem declara a justiça aqui é o próprio Cristo. Então tudo o restante que não fala de Cristo, não fala da graça, não fala da cruz, é engano. Então pode ser um pastor, pode estar com a Bíblia na mão. Se ele proferir a salvação, que não seja por meio da cruz e que não seja por meio de crer em Jesus, minha irmã, é engano. E é por isso a importância de conhecermos a verdade. Porque quando conhecemos a verdade, nós identificamos a mentira. Eu lembro que eu estava tentando estudar sobre o testemunho de Jeová, e aquilo me deu um mal-estar tão grande que eu falei, quer saber, eu vou estudar mais a Bíblia. E eu estudei mais a Bíblia, e quando eu fui pegar o texto deles, eu consegui identificar a mentira. Então a verdade te ajuda a identificar o engano. É por isso que precisamos conhecer a verdade. É por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. A única coisa que destrói o crente é falta de conhecimento. Ele fica propenso ao engano, né? Quando nós conhecemos bem a palavra da verdade, nós fortificamos contra o engano e nós ajudamos aqueles que estão à beira do engano. A importância de termos a verdade. Jesus, ele sempre se posicionou diante dos fariseus no respeito à salvação, e ele sempre deixou claro que é por crer, e ele sempre deixou claro que só existe um caminho, ele é o caminho, né? Ele sempre confrontou, ele sempre combateu as heresias dos fariseus. A palavra seita e heresia, ela deriva da palavra grega airos, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão. É uma escolha que a pessoa toma por acreditar que aquilo está errado. A gente vê com Saulo. Saulo, ele acreditava tanto que estava certo contra os cristãos, que ele estava disposto a pegar mais autoridade para poder continuar maltratando os cristãos, porque ele acreditava que estava certo. Até que a luz de Cristo iluminou a vida toda de Paulo, a mente dele, todo engano foi jogado por terra, né? É uma escolha. Então, em termos teológicos, nós podemos dizer que seita se refere a um grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas por esse grupo. E você identifica isso conhecendo a verdade. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque a Bíblia fala de 3 doutrinas. Doutrina é ensino. A Bíblia fala da doutrina de Deus,
da doutrina dos homens e da doutrina dos demônios. Então a gente tem que sempre se apegar à doutrina de Deus, à doutrina da palavra, né? 1 Timóteo 4,1 diz: nos últimos dias muitos se desviariam dando ouvido à doutrina de demônios. Então existe por aí ensinamentos que por trás tem Satanás. É um ensinamento? É. Está com a Bíblia na mão? Tá, mas não está pregando a verdade, que é a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2,4, a Paulo diz: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do poder do Espírito. Essa tem que ser a nossa mensagem. Quando nós pregamos a palavra, a nossa palavra tem que demonstrar o poder do Espírito Santo. Aí é a palavra de verdade, aí é o Evangelho de verdade. E Paulo também nos alerta contra a discussão. Diante das heresias, precisamos de perseverança. As duas epístolas a Timóteo, classificadas como epístolas pastorais, juntamente com a epístola de Tito, são refutações das heresias, contra as afábulas e a genealogia intermináveis. Olha o que diz 1 Timóteo 4, que Paulo adverte: deixe de lado as fábulas, as longas listas de nome de antepassado, pois essas coisas só produzem discussões, não tendo nada a ver com o plano de Deus conhecido somente por meio da fé. Irmãos, Bíblia não é para estar no meio de briga, não é para você estar impondo religião. A palavra do Senhor, ela quando é lançada, ela cumpre o propósito pelo qual está sendo enviada. Nós precisamos de orientação do Espírito Santo para falar com aqueles que nos dão oportunidade que não conhecem a Jesus. E Paulo nos adverte a igreja contra as fábulas, porque são questões irrelevantes. Não vai te levar a lugar nenhum, não vai te levar a Cristo, não vai te levar à verdade. Impor religião como os judeus faziam é uma discussão que afasta a pessoa da mensagem da cruz. Fala de tudo, menos a cruz. Eu tenho uma irmã que é testemunha de Jeová, que eu já vi a minha irmã de joelho dobrado na igreja, Assembleia de Deus, buscando batismo do Espírito Santo. Mas eu não lembro de ver a minha irmã lendo Bíblia, buscando conhecimento, sabe? Então, muitos que estão na igreja, que acabam dando ouvido a fábulas, e as seitas, e as heresias, não tem um alicerce na palavra do Senhor. Então, é muito fácil a gente vir para a igreja, ler a Bíblia na hora da leitura devocional e ir para casa. Nós precisamos ter a Bíblia no nosso dia a dia como um alimento de verdade. Assim como nós temos o nosso alimento físico, nós precisamos ter o nosso alimento espiritual. E eu já tive a oportunidade de falar para ela, preguei o Evangelho, lembrei a ela do Evangelho, falei para ela: minha irmã, eu acredito que quando a trombeta tocar, a gente sobe junto, aí eu vou ficar. E aquilo doeu no coração, sabe? Porque ela acredita no que ela tem aprendido lá dentro. Então, irmãos, o inimigo está aí para tentar enganar, para tentar tirar a crente de dentro da igreja. E a gente precisa conhecer a palavra do Senhor. Tito 3,9 fala para evitar discussões tolas, as longas listas de antepassado, as brigas, os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Eu só não permito heresia dentro da minha casa. Eu conheço uma pessoa chegada a mim, que ele, por meio da internet, ele largou o Evangelho. Porque, segundo a internet, alguém falou que o nome de Jesus não é o nome de Jesus. E ele deduziu que o nome de Jesus não é o nome de Jesus, e você tem aquilo. E ele acreditou piamente naquele texto que ele leu na internet, e passou a rasgar a Bíblia. Acredita. Um homem que adorava o Senhor, que repreendeu a enfermidade da própria filha no nome de Jesus. Só que ele montou sua própria igreja, ele se constituiu pastor, colocando a sua mão sobre a sua própria cabeça. Ele fez um jejum de mais de 10 dias com a intenção de descobrir de
jovem que ele largou a igreja por causa de um livro. Um livro que ele leu, que tinha um monte de heresias, que questionava a Bíblia, e ele passou a questionar a Bíblia também, e hoje está muito. Então, irmãos, a gente precisa estar atento a isso. Satanás, ele não está parado. Ele continua trabalhando em prol de que as pessoas não conheçam o Evangelho de Cristo, cegando o entendimento das pessoas e fazendo de tudo para colocar Cristo na igreja, né? Infelizmente, hoje, as pregações de domingo não são mais totalmente evangelísticas, para depois o pastor fazer aquilo. O pastor tem que fazer pregações para animar o crente, para levantar o crente que está desanimado, e para o ímpio que está dentro da igreja. Então a gente precisa estar necessário. Entender o querer do versículo. Todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Irmãos, esse querer aqui não é simplesmente um desejo. Um desejo de servir a Cristo piamente. Tem a ver com o propósito de vida. É o propósito de servir a Jesus. É aquele propósito que Paulo tinha. Paulo falava que a vida dele não tinha mais importância. Paulo dizia que ele não vivia mais por ele, mas vivia por Cristo. Paulo dedicou totalmente a sua vida à pregação do Evangelho. Isso é querer. Todos aqueles que piamente querem viver em Cristo. É aqueles que têm a entregar o Evangelho com propósito. Viver em Cristo como propósito. Eu acho interessante que Paulo estava visitando os amigos em Cristo. E Deus usou um dos profetas ali para falar com ele, para ele não voltar para Jerusalém, porque ele seria amarrado, e ele sofreria. E os irmãos em Cristo começam a chorar com Paulo, pede para ele não ir para Jerusalém. E o que ele fala? Não chora não. Eu estou pronta para morrer. Então você quer um exemplo de quem realmente dedicou sua vida à pregação do Evangelho? Olha para Paulo. Porque Paulo fez isso. Quando Paulo fala de enganadores, impostores, ele está falando de pessoas denunciadas, pessoas que pertenciam ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo estava se referindo a ensinadores e doutrinadoras de mentiras e falsos cristos. Não pense, irmãos, que pelo fato da pessoa estar com a Bíblia na mão, ela está falando a verdade. Tem um documentário no Netflix, ainda está lá para quem quiser assistir. Um homem denominado pastor, ele empresariou alguns jovens para cantar e dançar na internet. E os jovens ficaram muito animados porque muitos falaram assim: hoje eu estou longe da igreja, é bom que eu vou voltar para a igreja e vou fazer o que eu gosto. Só que esse pastor ele tinha ensinamentos hereges demais, era muito heresia. Para você ter uma ideia, ele afastava os jovens da família, lendo na Bíblia, que a Bíblia diz que a gente tem que se separar. E os pais entraram em justiça e desespero, porque os filhos entravam para a igreja e abandonavam os pais. Os pais foram para a delegacia, os pais tentavam contato com a filha e não conseguiam. E a filha chorava, mas dizia que não podia, porque segundo o pastor, quanto mais os filhos se afastassem dos seus pais, mais eles conseguiam a salvação dos seus pais. E eles acreditaram. E eles abandonaram a sua família. E muitos ali, irmãos, vinham de igrejas evangélicas. Tanto que dois falaram assim: a minha família é evangélica, eu estou longe da igreja, e esse pastor vai me ajudar. Ou seja, jovens que iam para a igreja, mas que não liam a palavra, que não meditavam na Bíblia, que não procuravam entender. Esse pastor, ele se dominava o homem de Deus. Então ele fez as mulheres acreditar que se as mulheres da igreja deitassem com ele, elas seriam santificadas. As mulheres que foram dar o depoimento, elas falaram assim: eu não entendo como eu me permiti fazer aquilo. E elas choravam. Como que aquele homem conseguiu persuadir? Que poder foi aquele de conseguir convencer aquelas mulheres? E quando elas foram para a delegacia, a polícia não pode fazer nada porque elas são adultas. E ele não botou arma na cabeça de ninguém, ele usou a palavra. E sabe qual era o texto que ele usava para fazer as mulheres fazerem isso? Davi teve muitas mulheres. E ele sempre usava a Bíblia. E você vê ele pregando no culto com Bíblia, louvor atrás, equipe de louvor. Então, irmãos, o inimigo é expert em fazer
você olhar no YouTube, são vários pastores, são vários ministros, né? Mas o que ele está ensinando? O que você está aprendendo? Então é um alerta que a gente precisa ter. 2 Timóteo 5, Paulo ao seu filho na fé Timóteo diz: recordo da sua fé, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em segundo na sua mãe Eunice, e eu estou convencido que agora habita em você. Irmãos, um pai pode deixar carro, casa, dinheiro para o filho, mas nada disso vai levar o filho para o céu. A melhor casa, a melhor carro, a melhor herança espiritual é extraordinária a palavra do Senhor. Não tem melhor herança para você deixar para o seu filho do que o seu exemplo. Porque o exemplo de um pai dedicado a obedecer ao Senhor, ele grita no coração do filho. O filho, ele observa muito mais o que você faz do que o que você fala. Porque nós somos o que fazemos, irmãos. Quantas vezes nós prometemos para o Senhor que a gente nunca mais vai fazer aquilo e a gente volta a fazer? Quantas vezes a gente prometeu assim: Senhor, agora esse ano eu vou ler a tua palavra todo dia, a gente não lê? Porque nós somos o que fazemos. Jesus conta a história de 2 filhos. Um falou para o pai que ia ajudar o pai e não foi. O outro falou que ia, mas que não ia, mas foi. Então nós somos o que fazemos. O teu exemplo, teu filho te vê como um homem ou uma mulher de Deus que ora, que acredita, que na hora das dificuldades continua acreditando no Senhor, que não blasfema, que não desdenha, que não fala mal do pastor, da sua igreja. Um homem que procura viver a palavra do Senhor. Uma mulher que o filho vê orando, que vê o filho lendo. Isso vai ficar permanentemente. É uma herança permanente no coração do seu filho, é eterno. Não tem como. Eu assisti também outro documentário, eu gosto de documentário, sobre um tornado no ano de 2011 que atingiu os Estados Unidos. Não dá medo só de ver. E quando o jovem viu o céu negro misturado com verde, um cenário tenebroso, ele falou na entrevista que achou que era o arrebatamento da igreja e que ele tinha ficado porque ele era homossexual. Porque ele aprendeu na igreja, porque ele aprendeu com a mãe. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia não vai ter desculpa. Todos ouviram, todos souberam. Tanto que ele entendeu: olha, eu fiquei por causa disso. Né? Então essa herança espiritual que os pais deixam para os filhos é importantíssima. Porque, irmãos, a nossa casa é um campo fértil para o plantio do Evangelho. Se você tem 5 pessoas na sua casa, você aceitou Jesus, agora você tem uma missão, não tem jeito. Você tem que deixar a sua fé ser mostrada para a sua família. É uma missão que você passa a ter. É você e sua família. Por quê? Olha que interessante. Quando Paulo e Silas estavam presos e eles louvaram o Senhor meia-noite, de repente veio um terremoto que soltou eles das cadeias. O carcereiro responsável por Paulo e Silas tentou se matar porque achou que eles tinham fugido. Paulo apareceu e falou: não faz isso não, a gente está aqui. E o carcereiro ficou impressionado com o poder de Deus. Deus é esse. Mexe com o alicerce de cadeia. E ele vira para Paulo e fala assim: eu quero, o que eu preciso fazer para ter isso aí também? Aí Paulo poderia falar assim: olha, aceita Jesus que você vai ser salvo. Paulo não fala isso. Crê no Senhor Jesus Cristo em você e a tua casa. Irmãos, não pense que só você que crê em Jesus na sua casa tem que continuar assim. Você tem uma missão. Todos que aceitam Jesus é missionário. É claro que existem chamadas específicas para missões, mas todo crente é missionário. Porque o crente descobriu que pode ir para o céu, então ele tem que passar isso para as outras pessoas. Porque ele descobriu que é para todo mundo. O tesouro que ele conquistou, ele descobriu que é para todo mundo, só tem que crer. Então vai crescer no coração dele: opa, tem que falar com a minha família. Por quê? Porque a família é você. Você consegue imaginar você subir e seu filho ficar? Não dói? Não dói aqui dentro? Meu Deus, meu filho ficar? Não dói? Tem que deixar Jesus transparecer em você, em atitude. Eu lembro de todas as dificuldades que eu passei com a minha mãe em casa, financeiramente. Minha mãe
sempre falava a mesma palavra. Minha filha, não sei o que Deus fala, não. Ih, eu dou de madeira, não. Deus proverá. Glória a Deus. E sempre proverá. E até a minha irmã, que é testemunha de Jeová, quer confessar isso. Minha mãe sempre acreditou. Eu nunca vi minha mãe blasfemar. Minha mãe, muitas das vezes, tinha que pegar meu pai caído de cachaça no meio da esquina, embriagado, violento. Eu já vi minha mãe ter que esconder faca, ferramentas pontiagudas para não ser ferida, mas nunca vi minha mãe proferir uma palavra de heresia. Então é você transmitir Cristo, é você mostrar Cristo, porque o cristão é mostrar Cristo, principalmente para a sua família. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Aqui eu vejo 3 ensinamentos. Primeiro, no caminho é junto. Eu vou para a igreja junto com meu filho. Eu falo de Jesus, mas sigo a Jesus. Meu filho vai para a igreja, mas eu estou lá. É junto. Eu sou crente, meu filho é crente. É no caminho, junto. Por quê? Se a palavra falasse o caminho, os pais apontavam o caminho aos filhos. Olha, meu filho, eu não estou no caminho certo, não segue papai, não. O caminho é lá. Olha lá o caminho, ó, Jesus. Eu não. Por isso que é no caminho. É junto. É aquilo que o Paulo falou para o carcereiro. É junto. Outra coisa que eu aprendo: deve andar, porque não é o caminho que eles querem andar, é o caminho que eles devem andar. É como a gente não pode ouvir o que a gente quer ouvir, tem o que deve ouvir. Porque os jovens e adolescentes, eles querem muitos caminhos irados, maneiro, da hora, show, mas só tem um. Então o caminho que deve, não é o caminho que eles querem, e só tem um. Por isso que o versículo fala assim, né? Porque, irmãos, você acreditaria em um dentista com dente estragado ou um vendedor de pano capilar careca? De maneira nenhuma. Você fala de Jesus, mas você vive Jesus. Você tem que viver Jesus para falar de Jesus. Porque em todo o tempo nós estamos comparando o discurso de uma pessoa com as suas atitudes. É ou não é? Se a gente estuda o pregador, fala da Bíblia, e a gente sabe que ele está em adultério, a gente não para. Sai, está pregando uma coisa, está fazendo outra. É da nossa mente fazer isso. Deuteronômio 6,6 diz: ensine com persistência a seus filhos a escritura da palavra do Senhor. Converse com elas quando estiver sentado na cama, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Eu aprendo 2 verdades. Primeiro, fala a Bíblia para filho, irmão, tem que perseverar. Não dá para você falar para Jesus do seu filho que está longe e achar que amanhã ele já vai estar na igreja. O conselho aqui é perseverança. Fala hoje, deu ruim, fala amanhã. E outra coisa, quando estiver na cama, quando estiver deitado, quando estiver andando, sabe o que é isso? Oportunidade. Você está conversando com o seu filho, apareceu uma oportunidade, o pai, agora, joga, lança a palavra. Persistência e oportunidade são 2 ensinamentos para pais que têm seus filhos longe do caminho do Senhor. Porque acredite, uma hora vai acontecer. Seus filhos vão ser alcançados pela graça do Senhor. Seus filhos vão estar aqui louvando ao Senhor juntamente com você. Amém? Eu creio. A escritura do Senhor, a palavra é abrangente. Em muitas passagens do Novo Testamento nós vemos o termo escritura, ou no plural, escrituras, que se referem ao Antigo Testamento. Mas no contexto da expressão paulina, a gente vê toda escritura é inspirada por Deus. Então ela não se restringe somente ao Antigo, ao Novo, ela se restringe também ao Antigo. Então todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção tanto aos profetas do Antigo como aos apóstolos do Novo Testamento. Então, quem fala para você que Bíblia inspirada é só no Novo Testamento, você vai dizer que, opa, não, já aprendi que não, está errado. É toda. Irmão, toda significa o quê? Toda. Só responder essa pergunta. Toda é toda, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. O que a Bíblia significa para você?
verdade? Por que precisamos ler ela todos os dias? Por que precisamos guardar ela no melhor lugar da nossa vida, que é o nosso coração? A Bíblia diz que a gente tem que guardar no coração. Porque a palavra do Senhor, ela nos transforma. Irmãos, ela não transforma a gente somente quando você aceita Jesus. Aceitei Jesus? A palavra do Senhor já me transformou, tá bem. Não, ela te transforma todo dia. Nós precisamos de mudanças todos os dias. Só que o Espírito Santo, ele cabe. Para você ser mudado por Deus, você precisa reconhecer. Para eu ser mudado pela palavra, eu preciso ver a Bíblia como um espelho. Espelho que reflete meus defeitos. Opa, descobri um versículo que eu estou fora. Ih, Jesus, tem misericórdia de mim, vamos mudar isso aqui. Eu vejo a Bíblia como um espelho para desnudar as minhas imperfeições. Eu vou ver que eu posso melhorar. Senhor, eu posso melhorar. A Bíblia como espelho para mostrar a realidade de quem nós somos. Carentes de Deus. Pobre, dependente do Espírito Santo. Somos nada sem o Senhor. Nada podemos fazer sem o Senhor. Nos humilhar cada dia mais para que o Senhor cresça na nossa vida. A palavra do Senhor, ela nos alerta para os perigos de fora e de dentro de nós. Irmãos, porque a gente estraga tudo. Às vezes casamentos são destruídos, relacionamentos são destruídos, a gente bota a culpa no diabo, a culpa é nossa. Faltou prudência, faltou sabedoria, faltou autocontrole. O descontrole tem destruído relacionamentos. E a palavra do Senhor, ela nos adverte dos perigos de dentro de nós. Para nós mesmos. E para os perigos de fora. Agora, se eu tenho tempo para um monte de coisa, mas eu não tenho tempo para o meu devocional, tem alguma coisa me distraindo. O que me distrai, que me tira da atenção da palavra do Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 9, a Bíblia conta a história de um jovem chamado Eutico. Paulo iria viajar no dia seguinte, então Paulo aproveita a oportunidade e traz um discurso bastante extensivo para os irmãos. E o jovem tomou a decisão de sentar na janela para ouvir Paulo. E a gente observa pelo texto que essa escolha foi dele, não foi necessária. Sentar na janela foi uma escolha de Eutico. Por quê? O texto diz que o local onde os discípulos estavam estava bem claro, estava iluminado. Então ele foi sentar na janela como escolha. Só que aquele jovem escolheu um lugar perigoso e de bastante distrações para ouvir a palavra do Senhor, na janela. Irmãos, a janela, ela divide a nossa atenção. Aqui a gente tem uma rua na janela. Quando a gente está ouvindo o pastor pregar e a gente está olhando o que está passando lá fora, a minha atenção fica dividida. Fica dividida em o que o pastor está pregando e o que está acontecendo lá fora. E quando a gente é distraído, a gente fica imaginando, por exemplo, poxa, que carro bonito, né? Olha. Aí olha para o pastor. Meu Deus, que cabelo é aquele, gente? Meu Deus. E ouve o pastor. Só para você compreender a palavra, precisa de um foco. Aí você olha para a janela e pensa, ai meu Deus, só vou fazer comida, não sei o que eu vou fazer com o almoço hoje. E eu acho que vai chover, eu deixei a janela aberta. Aí quando você volta para o pastor, você já se perdeu. Sua atenção está dividida. Ou então é o celular. Você está ouvindo a mensagem da palavra do Senhor e você está no celular. Você está conversando com alguém, você está resolvendo um problema. Aí quando você volta para o pastor, não dá para você apertar aquela tecla para voltar. O pastor não vai fazer isso. Pastor, o que você falou? Já era, pastor. Então, se o foco nos ajuda a compreender e aprender mais a palavra do Senhor, e eu não tenho aprendido como devo, o que está me distraindo? O que é a janela para mim hoje? O que tem sido a janela que está distraindo? Que está tirando meu foco? E vocês já perceberam uma coisa interessante? Quem cai da janela cai para onde? Para dentro ou para fora? Sempre para fora. Tudo aquilo que me distrai da palavra do Senhor e eu estou dando margem, eu estou me permitindo
permitindo, uma hora eu vou cair. E eu vou cair para fora. Eu acho interessante que Paulo, quando vê que o jovem cai, ele desce até lá. E ele ora pelo jovem. E Deus o ressuscita. Eu vejo a misericórdia de Paulo que a gente tem que ter com aqueles que estão na janela. A gente precisa ter misericórdia com aqueles que estão caindo da janela. Porque Deus tem planos para a vida deles. E o que eu acho lindo de Paulo é que ele ora pelo jovem e volta a pregar de novo e prega até o amanhecer. Então, irmãos, quando alguém precisa da sua ajuda, você não pode se envolver tanto ao ponto de se abalar emocionalmente. Você não pode se envolver tanto ao ponto de ir mais para a igreja porque está ajudando fulano, não. Você ajuda e volta a pregar. Você ajuda e permanece no evangelho pregando, permanece fazendo a obra. A ajuda que nós damos àqueles que caíram da janela não pode tirar nossa atenção do nosso ministério. A gente continua. A gente continua. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a permanecer ouvindo a palavra do Senhor. Irmãos, Satanás ele trabalha contra o evangelho. Se você vê a igreja pregando, fazendo a obra para trazer pessoas para Cristo, do outro lado tem Satanás trabalhando para tirar as pessoas de Cristo. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Deus. A luz do evangelho tem poder de tirar toda a escuridão do engano que Satanás tem colocado na mente. E Satanás sabe disso. Então ele trabalha para que o incrédulo não entenda, não veja, não procure o evangelho de Cristo Jesus. Porque se os homens rejeitarem a cruz, eles rejeitam a Cristo. Se rejeitam a Cristo, eles rejeitam a mensagem da salvação. Se eles rejeitam a mensagem da salvação, eles serão condenados. E se eles serão condenados, eles não vão para o céu. É uma coisa que chama a outra. 2 Pedro 2,1 diz: houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Também falsos doutores, que introduzirão heresias e negarão o Senhor que o resgatou. Satanás sabe que Jesus foi para a cruz para resgatar a nós. Então ele faz com que as pessoas negam aquele que o resgatou. É o homem negando o seu Salvador. É o homem negando aquele que foi para a cruz por ele. Sabe? Isso entristece o Senhor também. Porque Jesus foi para a cruz por todos nós. Marcos 5,7, Jesus expulsa o demônio, uma legião de demônios de um homem. E quando os demônios veem Jesus, eles se desesperam. Primeiro porque eles sabem que Jesus tem o poder de fazer o que quiser com eles. E eles falam assim: o que tu tens comigo, Jesus, filho do Altíssimo? O que Pedro falou que Jesus era? Tu és o Cristo, o Filho do Altíssimo. E o que Jesus falou de Pedro? Pedro, não foi carne que te revelou isso, não. Sabe o que eu aprendo? O próprio Satanás sabe quem é Jesus. E por saber quem é Jesus, ele trabalha para que as pessoas não conheçam Jesus. Ele trabalha para que as pessoas não acreditem na verdade que é Cristo Jesus. Então, se até os irmãos acreditam, irmãos, nós devemos acreditar muito mais. Amém? Né? Que Cristo é o Senhor e está conosco. Satanás, irmãos, ele traz uma interpretação errônea da Escritura dentro do texto ou do contexto. 2 exemplos. A tentação de Jesus. Quando ele sabe que Jesus está com fome, ele fala assim: olha, transforma as pedras em pão. Jesus dá a ele a interpretação certa, nem só de como virar o homem. Então ele traz o engano, a interpretação. Ó, Satanás é péssimo de entendimento. Ele interpreta a Bíblia tudo errado. Tudo errado, acredite. Se alguém está interpretando a Bíblia errado por aí, tem Satanás por trás. Então o que Satanás interpretou? Transforma em pão. Ele traz uma interpretação errada dentro do contexto. Jesus não.
ele acrescenta a parte do texto. Ele fala para Eva que Deus falou para não tocar, e Deus não falou isso. Então você vê que Satanás, ele brinca com a palavra. Ele brinca com a palavra do Senhor. Para Eva não tocar, Deus não falou. Aqui, olha como ele lê o Salmo 91. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar. Ponto. Como é o versículo todo? Te guardar em todos os seus caminhos. Ele omite todos os seus caminhos. Então, quando você vê Bíblia sendo omitido o texto, ou sendo acrescentado, ou tendo uma interpretação completamente errada dentro do contexto, é esse livro. Tem um texto na Bíblia que fala assim: Davi não subiu ao céu, mas ele diz: Deus, o meu Deus, está sentado, alguma coisa assim. Quem lembra o versículo todo pode falar. Então o que o texto quer dizer? Olha, Davi não foi ao céu, mas Deus revelou a ele algo. O que a minha irmã falou para mim? Ninguém vai para o céu, cara, esse versículo. Não, ninguém vai para o céu, porque Davi falou que ninguém foi ao céu. Eu falei, mas é interpretação de texto. Aqui é uma revelação, ele não foi, mas ele sabe, né? Então, assim, são coisas assim até bizarras. Você pegar o texto da Bíblia e falar: olha, quando eu vi o repórter da Rede Globo corrigindo um pastor, aquilo para mim foi terrível. Rede Globo. Eu vi essa reportagem no Fantástico há algum tempo, porque chegou aos ouvidos da população que o pastor evangélico tinha 5 esposas. Aí o documentário chegou até ele, né? O repórter até ele. O repórter perguntou: mas por que você tem 5 esposas? Se a Bíblia fala: não, está na Bíblia. Ah, está na Bíblia, me mostra. Ele abriu Oséias. Aqui, ó, Deus falou para Oséias: toma uma mulher adúltera e case com ela. E o repórter explicou para o pastor o que significava o texto. Então, irmãos, hoje eu divido os crentes em 2 categorias, né? Os que aceitaram Jesus, os que frequentam a igreja, os nascidos de novo, né? Aquele que nasce da água do Espírito Santo, porque aquele que nasce de novo, ele procura conhecer a verdade, ele tem essa preocupação. Poxa, eu não entendi isso aqui, preciso saber o que significa, eu sou crente, né? Preciso saber o que significa, ele pesquisa, e ele medita na palavra do Senhor. Então, depois de eu ver aqui, eu falei assim: que misericórdia, né? Está difícil, está complicado. O texto é Atos 2, 34, 35. Obrigado. Atos 2, 34, o texto. A resposta de Jesus com a palavra, irmãos, foi fundamental. Mas é importante a gente ressaltar aqui que não adianta somente a gente falar a palavra, a gente tem que estar em Cristo, né? A gente tem que conhecer a palavra. Jesus falou que aquele que está nele e ele naquele, né, dá muito fruto. Eu preciso ser Cristo. Lembra daquele povo judeu que tentou expulsar o demônio no nome de Paulo? Deu ruim. Deu muito ruim para ele. Então eu profiro a palavra, eu expulso o demônio, eu preciso ter Cristo, né? Eu preciso ter a palavra dentro de mim, no meu coração. A verdade, ela abre as portas para receber mais verdade, enquanto o engano abre as portas para receber mais engano. Saulo, ele acreditava de verdade que o movimento cristão era perigoso para o judaísmo. Irmãos, a gente também não pode julgar as pessoas que acreditam que nós estamos errados, porque eles acreditam. Tem pessoas que sinceramente acreditam. A minha irmã acredita fielmente que o céu é só uma parte dos testemunhos de Jeová especial, 144 mil, e que Jeová vai destruir toda a maldade do mundo e vai deixar o planeta só para eles. Eles acreditam nisso piamente, eles pregam, né? Eles falam. Então a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor e oportunidade para falar de Jesus para essas pessoas, né? Eu ouvi um testemunho de uma testemunha de Jeová, ex-aluna. Ela começou a estudar a Bíblia e acredite, a Bíblia deles são meio confusas, tá?
Os versículos que falam que Jesus é Deus, eles falam que os anjos prestam homenagens, bota a palavra homenagem. Aí já tem outros capítulos que parece que eles acreditam. Então é bem confuso. Por isso que eles estudam, né? Por isso que eles trazem adeptos para estudar a palavra de Deus. E essa jovem, ela estava passando em frente a uma igreja. E ela ouviu um louvor que diz assim: o meu vaso de alabastro quero te oferecer. E ela começou a prestar atenção no louvor e diminuiu o passo. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. E ela começou a sentir um toque do Espírito Santo. E ela começou a chorar na porta da igreja. E ela contou o testemunho que ela falou que se sentiu como se Jesus colocasse ela no colo. E ela nunca se sentiu tomada ouvindo aquele louvor. Como que agora? Para te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Isso aí eu já estava dentro da igreja chorando. Quero me oferecer, me humilho aos teus pés, não vai ser muito bem. E ela entra dentro da igreja e ela se prostra, ela se humilha aos pés do Senhor. Aí eu vejo quão importante é a igreja, né? Uma igreja aberta, pregando o Evangelho, um louvor. Eu lembro que aqui, na época que estava tendo a festa do carnaval, o pastor desligou o ar, abriu os vidros e vamos louvar. Vai que um louvor atinge alguém, toca no coração de alguém, né? E essa menina, ela fala que se rendeu ao Senhor. Então, assim, a palavra do Senhor, irmãos, o Espírito Santo tem um poder incrível de tocar no coração do homem, de restaurar a vida do homem, como aconteceu com aquela jovem. E eu creio, alguém crê comigo que a minha irmã vai ser assim? Meu Deus, é uma das tristezas que eu tenho no meu coração de ouvir no Evangelho. Porque a minha irmã, ela tem muito temor ao Senhor, sabe? Ela é uma pessoa muito grata. Ela agradece pela água, pelo pão, ela admira o céu, a criação do Senhor, de Jeová, que ela fala, né? Então, assim, ela tem muito temor ao Senhor. E eu sei que esse temor vai ser canalizado pelo Evangelho. Assim como Paulo, né? Paulo, ele tinha uma personalidade forte, incisiva naquilo que acreditava. E quando ele veio para Jesus, Jesus usa tudo aquilo agora com a direção certa. Porque, irmãos, acredite, a sua personalidade é importante para o Evangelho. Eu acredito que tem ímpio que não me ouviria, mas ouviria Gustavo. Pelo jeito que Gustavo pregar, pelo jeito dele ser. Então, todos nós somos importantes no reino. Porque todos nós temos um jeito de falar, temos um jeito de pregar, né? Eu estava fazendo um trabalho evangelístico no Hospital da Posse, da outra igreja, e o trabalho nosso era falar de Jesus nos familiares das pessoas que estavam internadas lá. A gente estava blusa, né? A gente estava ali na hora da visita, quando eles saíam da visita. Aí eu pedi permissão para falar com a senhora. E ela falou assim: olha, eu vou te ouvir, eu gostei da sua voz, eu continuo bonito. Meu pai, agora, eu peguei a Bíblia. Ouve, né? E ela aceitou Jesus. Então, o seu jeito, sabe? Deus quer usar você com todo esse jeitinho que você tem. Olha, irmãos, nunca pense em mudar para agradar ninguém, não faz isso não. Às vezes o jovem conhece uma menina, ou o contrário, e começa a querer mudar para ser assim, antenado. Eu quero ser mais antenada, né? E Deus, ele quer te usar desse jeitinho que você é. Não muda não, só muda para agradar a Jesus. Né? Se você tiver que mudar alguma coisa para agradar a Jesus, muda. Mas para agradar o outro, né? Porque Jesus, ele tem uma obra na tua vida. E ele quer usar a tua vida. Usar a tua vida, os seus, né? E eu acho interessante que o endemoniado de Gadareno, quando ele é livre, você vê o que Satanás faz na vida de um homem. E eu acho que a igreja ela tem que se sentir indignada com essas ações do diabo. Eu não tenho que me indignar com o meu próximo, mas com o Satanás que está por trás daquela atitude. Aquele homem, ele não tinha direito de usar roupas.
segurava aquele homem? Era uma legião muito grande dentro dele. Ele arrebentava as correntes. Irmãos, quando você quiser saber o que Satanás faz com a vida de um homem, pense nessa passagem. Ele vem para destruir, ele grita. Ele vem para acabar. E quando Jesus chega perto daquele homem que ninguém queria chegar, mas Jesus quis. Não tem nenhum ser humano tão sujo, tão demoniado, que Jesus não queira para ele. Um homem que ninguém gostava dele. A sociedade não gostava dele. Mas Jesus foi até ele. Aleluia. E a gente aprende muito com essa atitude de Jesus. E quando Jesus expulsa aqueles demônios, eu acho muito interessante que imediatamente ele quer seguir Jesus. Opa, vou ficar aqui. O que Jesus fala? Volte para a tua casa. Volte para os teus. E fale o que Deus tem feito na tua vida. Eu vou repetir aqui, irmãos, a nossa família é um campo fértil para a pregação do Evangelho. Primeiro a nossa família. E é uma boa maneira de você treinar, viu? Porque você tem intimidade, aí treina falando de Jesus, para depois para a praça. Né? E eu vou te falar, é muito fácil as pessoas de fora reconhecer que você mudou. Eu quero ver os de dentro reconhecer. Eu achei tão bonito quando uma vez minha irmã falou para mim assim: poxa, a gente está diferente, né? Quanto mais ela está se firmando. E aquilo eu fiquei muito feliz, porque a minha irmã foi criada comigo. Quem falou isso é uma segunda mãe para mim. E ela ver isso, eu falei assim: obrigada, porque o senhor está trabalhando de verdade. Porque é muito fácil de fora te elogiar, né? Achar você uma pessoa maravilhosa. Eu vi meu filho, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho. Eu, mamãe, Jesus está operando, né? Então, assim, o Evangelho é lindo, irmãos. Que arde no nosso peito o desejo de pregar o Evangelho de Deus, né? Que arde porque é bom. Não pense que você vai pregar o Evangelho e vai sofrer, porque o Senhor te guarda. Paulo fala: olha, muitas perseguições passei, mas o Senhor me livrou de todas. Satanás não toca na igreja. Ele dá sugestões para alguém cair no pecado, mas ele não obriga, ele não tem esse poder. Satanás, para agir na vida do crente, ele precisa de legalidade. É como um papel assinado por você. Você precisa da legalidade, senão você é de Cristo, você é do Senhor. E Ele quer usar a tua vida. Ele quer que você conheça mais o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, para pregar o Evangelho, para tirar enganadores da beira do caminho, do engano, né? Para que você cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Mas é importante demais. É importante para Jesus, olha só que interessante, é muito importante para Jesus Ele saber o que nós pensamos nele. É importante para Ele. Ele pergunta para os discípulos: o que as pessoas falam que eu sou? E os discípulos falam: Jesus, eles falam que o Senhor é profeta, eles falam que o Senhor é Elias. Tá, mas e vocês? O que vocês pensam de mim? O que vocês dizem por aí que eu sou? E a Bíblia fala que nós temos que crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Conhecimento do Senhor Jesus na palavra do Senhor. Somente a luz de Cristo pode tirar a escuridão do entendimento de qualquer ímpio, do engano. Foi o que aconteceu no encontro de Jesus com Saulo. De repente brilhou a luz ao seu redor. Interessante que a primeira coisa que ele viu foi a luz, né? Deus não gosta de trevas. Isso é desde o princípio que ele criou o mundo. Eu acho interessante que Gênesis 1 fala assim: e a terra era sem forma, primeiro vem forma e vazia. E Deus disse: haja luz. Mas se era sem forma, era melhor da forma, não haja luz. E quando Deus cria a luz, ele vê que é boa. E ele separa a luz das trevas. Então fica uma dica para a gente: não tem mistura, irmão, de treva com luz de jeito nenhum, né? É a luz de Cristo na nossa vida acender, Ele é o Pai das luzes, né? Paulo foi regenerado pelo poder transformador de Cristo, o qual serviu de instrumento para a expansão da igreja, sendo autor de diversas epístolas do Novo Testamento. Irmãos, um encontro fez isso tudo. Um encontro. Então, não se preocupa com o seu filho que está no mundo, o seu marido. Basta um encontro. Basta um encontro, Deus vai fazer do seu esposo e do seu filho um instrumento para essa igreja. Ou um encontro poderoso. Oh, meu Deus do céu. Para fechar, irmãos,
Provérbios 13:13, que diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que tem o mandamento será galardoado. Então, assim, sem Bíblia a gente não é nada. Sem Bíblia a gente perece. Sem Bíblia a gente não sabe quem é o autor dela. Então a gente não vai conhecer o caminho da salvação. E isso vai levar a gente a perecer. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando com a sua palavra, com a instrução da palavra do Senhor, com a presença dele na nossa vida, com o Espírito Santo nos orientando sobre a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a